Tardes, povo do áudio, tudo bem? Bom, devido ao grande sucesso e ao monte de perguntas que já me fizeram no canal sobre a Evolve, tô eu aqui de novo falando dela, né? A última vez eu dei algumas informações assim sobre o meu uso e agora eu queria complementar algumas coisas porque eu já rodei bastante com ela, já fiz muita coisa. Então vamos lá. Já me perguntaram se vale a pena trocar o par de caixas da marca tal. Já me perguntaram de várias marcas. Para usar uma Evolve. Então, eu respondi individualmente, mas uma resposta coletiva seria: depende do seu uso. Nossa, as maritacas estão gritando aqui hoje. Depende muito do seu uso. Porque afinal de contas, isso é um sisteminha, né? Então você tem aqui as várias conexões, né? Quem já consultou essa caixa pela internet já deve ter visto bem. Então, para quem não teve o manual na mão, a informação, então você tem os inputs RAID, né? Para você ligar instrumento, você tem, tá vendo a entradinha justamente no input 4. Então, a questão de impedância você resolve, baixo, guitarra. Você tem alguns efeitos. Você tem as duas saídas, uma saída auxiliar para ligar numa caixa. O mix out, que você pode ligar em qualquer outra caixa ou numa outra coluna Evolve. Você indica se você está fazendo o sistema LR ou se você vai deixar as duas em mono. Isso é bem legal. Mas eu tenho que falar a verdade, que é o que eu falo por aqui. Que os 1000 watts que essa caixa entrega, até eu lembro, eu acho que eu falei mais, mas... Ah não, eu falei o sub de 12, é sub de 10. Mas os 1000 watts que essa caixa entrega, ela entrega 500 para o sub e 500 para as altas, que eu nem conectei aqui. Porque eu não vou ligar a caixa. Mas, então, no conjunto, você tem a impressão de que não está falando a mesma coisa. É uma sensação auditiva, porque você ouve o gravão e você ouve a voz, os instrumentos, numa potência um pouco menor quando você liga junto uma caixa como, por exemplo, as LX15, né, que tem um falantão de 15 ali fazendo tudo, não tem o grave, mas você percebe que o volume dela te projeta na cara mais volume, você tem a sensação. Então, depende. Se você então vai trocar esse cara porque você quer abandonar a mesa de som, você faz ali o seu voz-violão, teclado, o carrom e o cantor, um teclado com alguma coisa, casamento, vai facilitar, né? Porque, na minha opinião, você não vai levar a mesa de som, você vai economizar cabo, monta muito rápido. Eu já cheguei em alguns lugares e montei essa belezinha em 5 minutos e estava tudo pronto para funcionar. É muito imediato, funciona muito bem essa montagem, é muito leve, muito rápido, prático, é fácil de transportar por estar desconectado. Então, né, a torre você desconecta inteira, então é muito legal de transportar. Mas de som, então, depende. Então, se você tiver duas, vai ser melhor. Uma só, dependendo do que você for fazer, você vai achar que vai ficar um pouco fraquinho. Fraquinho, mas não sem qualidade. Tem muita qualidade no áudio, o áudio funciona. Um outro amigo me perguntou se... Ele falou, poxa, seria legal se tivesse um equalizador gráfico. Aí eu falei para ele, olha, até tem, viu? Então, quando você vai no main, você tem aqui, ó, Global EQ, olha que belezinha. E aí você tem no controle de mais 12, menos 12, fixo 63, 160, 400 Hz, 1K, 2.5, 6 e 12K. Ajuda muito, tá? Você tem também um outro Global EQ para o auxiliar. Quando você usa o auxiliar, você pode usar um outro Global EQ só para ele. Agora, a equalização do canal em si,
é aquela das frequências pré-determinadas, onde você só dá o ganho mais ou menos 12 progressivo sem saber exatamente em que frequência que está sendo alterado. Pra você ter ideia, no manual não está escrito essa atenuação, meu Deus, essa atenuação, ela é em qual frequência? O que você está subindo? Cara, não tem. Não tem nenhuma informação no manual sobre o que é, tá fixo. Então o que acontece? Você, no final, está usando o RTA mais antigo da humanidade e o que funciona melhor desde sempre, que é o seu ouvido. Então, na orelhada, no ouvidão, você pode chegar e corrigir a frequência certa. E já resolvi muito bem microfonias. Eu uso muito headset, muito headset. Eu sei o quanto o povo sofre com headset, principalmente em igrejas, que o pastor quer usar porque ele fica com a mão livre. Eu uso em teatro, mas o pessoal sofre. Aqui nessa caixa, para 99% dos headsets, principalmente os mais baratos, e quando eu estou falando baratos, se não for DPA, se não for Countryman, e se não for as melhores linhas da Shure, dificilmente você vai usar isso flat, tá? A curva de médio que tem na resposta de frequência do microfone mais barato, ele vem tão carregado que você no final tem que cortar alguma coisa. Eu chego a trabalhar com boa parte do médio cortado, com alguma parte do grave cortado. A voz fica agradável, fica bonita, fica clara e não apita. E olha que eu dou volume nesse negócio, eu não uso baixo não. Então, se você usa headset, fica aí a minha dica, o que funciona para mim. Eu vou nessa fórmula e ainda dou uma mudadinha no equalizador global, tirando um pouquinho em 400 e um pouquinho em 1K. Vamos lá no dedo, isso é no ouvido, tá? Você vai lá, abre e testa. Aí o ator fica com a cara na caixa, passeando na frente da caixa e não apita quando ele passa na frente. Tem funcionado para mim, já que isso tá tudo fixo, você não tem aquele lindo equalizador que você escolhe a frequência e você tira em tantos dB exatamente os 264 que está reclamando. Lembrando que essa caixa não tem RTA, que você, a não ser que use um RTA externo, você não vai ter como saber onde está o seu problema da maneira mais técnica, então você vai ter que fazer no ouvido. E no ouvido eu estou te dando essa aí para o microfone. Para o bastão já fica muito mais suave, você precisa mexer muito menos para um microfone bastão. E até pela característica do microfone, os headsets são quase todos Omni, né? Direcionais. Até pela característica do microfone, o bastão costuma dar muito menos problema, apitar quase nada. O cantor fica ali próximo e tá tudo certo. É que no meu modelo de uso para essa caixa, que é um uso de um teatro infantil, e aí o ator passa às vezes em todos os cantos de um salão, correndo alucinadamente, passa às vezes em frente à caixa, né? E eu tenho que evitar esse apito a todo custo, porque, né, senão o técnico fez cagada e tal. Então, funciona dessa forma que eu mostrei para você. Eu acho que eu expliquei tudo que eu queria falar que estava faltando, né? Que era a potência, que era esse macete da equalização, que era o lance. Fica o reforço de que esse uso do Bluetooth ele é muito estável, não é a prova de falha se tiver um monte de gente na frente, uma multidão parada entre você e a caixa, mas funciona muito bem mesmo. Eu fiz, acho que mês passado, uma festa numa escola pública. Então tinha aquela multidão de adolescente e criança correndo de um lado para o outro, e eu fiquei no fundo com o meu iPad controlando lá os professores
e tudo mais, e todo mundo passando na frente, não me deixou na mão. Então, esse eu acho que é um bom ponto. Quem tem receio de, poxa, mas já pensou se eu... Não é Wi-Fi, não é aquela conexão Wi-Fi que você tem que ligar um roteador externo para controlar. Isso rola. E quando eu esqueço, se você não tem um iPad, esquece o iPad, seu celular serve e funciona para o mesmo fim e fica bom, né? E é isso, tá bom? Então acho que eu zerei o assunto dessa caixa, provavelmente não falarei dela de novo, né? Ela não veio com case, mas eu mandei fazer um pro sub e ficou uma beleza. E aí agora essa caixa vai ficar assim bonitinha forever and ever, porque só vem o case das altas, né? Então sugiro, se você comprar, fazer a mesma coisa, amigo. Arruma, manda fazer um na medida que vai valer a pena o investimento, tá bom? Então um abraço e até a próxima.